Hoje uma entrevista muito, mas muito legal. Um dos maiores comunicadores de Xanxerê, ele é conhecido por Bucha, Sidney de Bastiani. Tudo bem, Sidney? Como é que você está? Obrigado por estar conosco aqui no Canal X. Tudo bem, prazer em estar aqui, agradecer o convite, né? Nunca imaginei que eu pudesse ser entrevistado, uma vez que a gente sempre entrevista, né? E hoje sendo entrevistado, e estamos aqui para fazer uma entrevista descontraída. Eu sempre brinco nos meus programas que não é uma entrevista, vamos fazer um bate-papo. Começando com bate-papo Bucha, né? A palavra Bucha veio da onde e do que se trata o Bucha, que te chama de Bucha também? Na verdade, o Bucha é uma criação minha mesmo, isso desde 1983. Eu trabalhava até então na Rádio São Carlos e achei engraçado porque lá tinha um alemão que ele fazia um programa gaúcho. Imagina o alemão fazendo um programa gauchesco das 11 ao meio-dia, programa Chaleira Preta, e ele se autodenominou Chiru. Então eu achei engraçado, eu trabalhava na rádio lá também em São Carlos. E achei engraçado. Aí, quando abriu a rádio difusora aqui em Xanxerê, eu vim para cá, né? Eu vim em agosto, em julho, por aí, a rádio foi inaugurada em agosto. Sei que alguma coisa assim. Então, eu estive aqui antes da rádio ser inaugurada oficialmente. Até então, era o único funcionário mais antigo que tinha na época, né? Eu só queria te cortar, antes de você falar da rádio. Eu queria falar primeiro do Sidney. O Sidney veio da onde? O Sidney veio de onde? Ah, sim, eu sou natural de Xaxim. Isso. Né? Meus pais residem lá ainda. Comecei a minha participação radiofônica na Rádio Cultura de Xaxim. A minha carteira de trabalho está assinada com o dia 1º de fevereiro de 1980. Então, com meus 14 anos, que hoje já não dá para trabalhar com 14, na época dava, né? Então, eu já tinha entrado antes, mas algum período de experiência e tal, né? Então, o pessoal assinou minha carteira dia 1º de fevereiro de 1980. Sidney, você tem uma situação muito peculiar, que é o teu bigode, né? Quem te conhece sabe. E esse bigode vem contigo desde quando, Sidney? Olha, desde os meus 18, né? Quando eu achei que já era o suficiente para ter bigode. Até então, na época, bigode era uma coisa assim, diríamos, uma coisa de homem, né? Não que quem não tivesse bigode não fosse homem, mas é uma característica, né? E desde os meus 18 até agora eu tirei uma vez só, que raspei tudo. Não né? gostou também? Não, Você viu? Eu levei uma semana para provar para minhas filhas que era eu mesmo. Se nota, você sempre foi uma pessoa muito alegre, né, Sidney? Você acha que a vida a vida é alegre, Sidney? A vida em si não, mas se a gente não tornar ela alegre, aí vira uma coisa. A situação é difícil, né? O teu ganha-pão, para você correr atrás do ganha-pão, é difícil. Então, se você não der umas guinadas nessas próprias situações, aí vai tudo com arroz. Né? O problema de depressão, problemas, né? Sei lá, assim, a correria do dia a dia, a situação econômica e tal, enfim, tudo, né? Se você deixar levar, se foi, né, cara? Por exemplo, eu faz 3 anos que infartei. Eu acho que Deus disse assim, Bucha, tu tem obrigação lá, tu tem mais um bom tempo para incomodar os outros ou diminuir a tensão nervosa dos outros através do seu programa e tal. Então eu tô aqui, né, com todo problema, tomo meus medicamentos, um balaio de medicamentos, mas eu continuo sendo o mesmo. Como é que começou a tua história com a rádio, então? A rádio eu saí do seminário. Com 13 anos, então, eu já estudava para padre. Veja que eu tenho um currículo bastante extenso. Dá para notar que você tem a cara de um padre mesmo, né? Tem estilo de um padre, né? Você acha? Eu não. Serviria muito bem. Mas assim, então, aí estava em dezembro, novembro, por aí, terminou as aulas, então, ouvindo rádio, né, em casa, a notícia de que a Rádio Cultura de Xaxim estava abrindo, tinha vagas abertas, né, interessados, né, e eu fui lá, cheguei lá, tinha uma fila lá, não sei quantos, mas era de dobrar quarteirão, né, e na semana seguinte já o pessoal já me chamou, tanto é que abandonei até a batina, né, ainda não era padre, né. E daí fui lá e já comecei a trabalhar e já ficamos por lá, isso então fazendo a sonoplastia.
Mas da minha sonoplastia, 2 meses, 3 meses, porém eu já passei para o microfone, que na época se exigia uma voz padrão, né? E tal, estilo gaúcho, estilo guaíba, então tinha que ter uma voz, né? E tu se lembra qual é o programa que tu iniciou assim? Era um programa que de música? Era ligado ao esporte? Não, é música. Comunicação mesmo, né? Eu nunca esqueço que até para dizer bom dia, né? Eu escrevi bom dia aqui e tal. Hoje a gente dá risada, né? Sim, claro. Mas quem deu uma força para a gente entrar no microfone foi o próprio Arquimedes Turra, saudoso Arquimedes Turra, um dos ícones, né, da rádio de Xaxim. E ele percebeu que eu teria alguma finalidade, algum afinco, né, com o microfone e tal. E aí ele tinha um programa no sábado à tarde, onde o pessoal ia fazer música ao vivo, né? Aí eu comecei lendo as cartinhas. Primeiro programa lendo as cartinhas, eram muitas cartas, né? No segundo sábado ele já me colocou a fazer os comerciais e as cartinhas. Terceiro programa, isso tudo dentro do mês, né? Já rapidinho. Terceiro sábado já me colocou comunicar com o pessoal. Agora vamos chamar aqui o Paulo Munarete, né? Com a sua gaita, veio lá não sei da onde e tal. E ali foi. Aí o cara começou a ficar sentado e eu fazia o programa, certo? Depois então a direção da rádio me ouvindo também. Então comecei a fazer comunicação mesmo, né? Daí quando é que veio o chamado? Você disse que veio para a difusora, né? Quando é que veio essa opção de vir para Xanxerê, residir em Xanxerê? Nessa opção, nessa época então eu estava estudando para técnico agrícola no Colégio 25 de Julho em São Carlos. Agricultor, tu também tem uma cara de agricultor. Eu gostava de enxada, né? Olhar a mão do Sidney. Mas a foice, né? A foice. A foice, a pá. Sim. Então aí eu estava estudando lá em São Carlos, no Colégio Agrícola, e casualmente um domingo lá sintonizando a rádio, né? Eu vi que sempre a gente tem aquela ligação de rádio, né? Mas isso então já estava em rádio, mas estava no Colégio Agrícola. São Carlos não tinha rádio, já tinha rádio, não lembro, mas enfim, eu sei que estava ouvindo lá e estava ouvindo a voz de um cidadão, Guilherme Evoli da Silva Venhofen, que foi diretor da Rádio Cultura, né, tinha sido meu gerente. E ele pediu para ligar, dizer de onde que era, né, como é que estava chegando o som da rádio e tal. E eu liguei para ele. Quando eu liguei, foi a pior bomba. Já mandou vir para cá, já abandonei colégio e vim para Xanxerê. Então, aí a questão... Isso há quanto tempo? Jesus, boa pergunta, cara. 83, 4. Aí tu começou na difusora, e da difusora para a Princesa, como é que foi esse contato que você mudou de emissora daí? Aí eu saí, estava meio por aí, o Ademir me levou para lá e... Isso já faz? Quantos anos? O programa teu é à tarde, né? Começa que horas? 15h30. 15h30. É um programa bem descontraído. Você fala bastante besteira, tu sabe disso, né? Mas é o que o povo gosta. Não é questão assim... Uma palavra talvez fique forte que diga besteira, mas falar brincadeiras, né? Às vezes as nonas dizem assim, bucha, tu é muito bobagento. Mas eu não desligo o rádio de tarde. Bobagento no sentido porque assim, é difícil você encontrar um locutor, no caso de rádio, e televisão também, a não ser o SBT lá com o seu Nóbrega, né, e tal, que tem aqueles programas lá, de você encontrar alguém que senta o pau, puxa o saco, arruma casamento, como é o Cupido do Bucho que tem lá, tem a Bucha Terapia, né, onde a gente ensina lá muitas receitas, conta-se piadas. Então, se você pedir para mim o que você vai fazer hoje, amanhã, semana que vem na rádio, eu não sei. A partir do momento que acendeu a luz no ar, aí é que vai começar o programa, entendeu? Então não tem nada programado? Não tem nada programado. A única coisa são os programetes ali, a Bucha Terapia, todos os dias às 16 horas, né, e tal, de segunda a sexta. Muita participação também tem, né, Bucha? Aí é de monte, né? Graças a Deus o povo ajuda a fazer o programa, entende? Não é eu que faço. Eu faço uma parte, o restante o povo faz. Através aí pedindo as suas músicas, os seus oferecimentos, aí a rádio lá coloca alguma coisa pra gente brincar, brindar, sortear. Aí as ligações de encavalar até o zap, né? Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que é um sucesso total. Aí passou, Bucha, de uma situação... Como é que começou a entrar as fanfarras na sua vida, Bucha? Cara, eu acho que tive duas funções, ou tenho duas funções nessa vida. Uma é comunicar, deixar as pessoas felizes através da programação da rádio. E a outra, desde que eu me conheço por gente, eu toquei em banda.
Ah, tu tocava em banda? Sim, arrastando o surdo, aí me colocaram um bumbo, mas, sabe, esse tamanhão que a gente tem, né? Sim. Com bumbo, cara, mas eu não neguei fogo. Aí quando eu fui para o seminário, 78, 79 por aí, eu já levei, eu já com 13 anos na época, eu que comandava a percussão, né, numa das melhores bandas marciais na época, que era do Seminário Franciscano São João Batista de Luzerna. Só um detalhezinho, tu não estudou música propriamente, você aprendeu no dia a dia? Como é que é essa história? Conta pra nós. No próprio seminário nós já tínhamos aula de música com partitura e tal, mas o meu esquema era barulho, era tambor, era bateria, como eu sou baterista profissional, né? Na Ordem dos Músicos do Brasil também. Então, tudo certinho. E aí foi, mas o meu sonho era ter um dia a minha própria corporação. Entendeu? Não só tocar para os outros, mas eu ter a minha corporação. Aí fui catando um tambor velho aqui, um tamborzinho ali e tal. Aqui em Xanxerê, o Catega foi dando uma mão, o Betão, que tinha casa esportiva aqui também, vendia um surdo, vendia uma caixa, um tarol, paga quando pode, ia lá, dava 5 pila no mês, 10 pila no outro mês, e assim foi indo. Eu acho que o pessoal acreditava em mim. E foi quando eu consegui montar a minha própria percussão, isso em 1990, né? Então, desde 90 que existe uma percussão. Ela passou por vários nomes. Banda do Brasão, por 3 anos, que era mantida pelo Brasão, né? O seu Eugenia, Dona Enúbia, assim, fanáticos por banda. Banda Municipal de Xanxerê, que de municipal só tinha eu. Trocava o vestido, a noiva era sempre o mesmo, né? Sinfônica de Xanxerê. Então passamos por vários nomes, mas na verdade era sempre eu. A banda do Bucha. E os meus tamborzinhos, né? Sim. Até hoje, os mesmos instrumentos, né? Remendadinho com arame lá e tal, mas graças a Deus no campeonato a gente sempre tirou 10 na afinação. E eu mesmo que os afino. Certo? Falando em premiação, conta para nós a premiação da banda do Bucha. Aí sempre os demais maestros da região, que a gente assim respeita muito, tira o chapéu, porque se tem uma coisa que eu trago comigo é a humildade. Você é bom naquilo que faz, eu não sou invejoso. Eu vou falar contigo para mim aprender um pouquinho. Pô, me passa um pouquinho para mim, ou através das suas atitudes, seus atos, seu jeito, a gente vai pegando. Não é copiar, aproveitar as partes boas, né? Tua, dele e tal. Aí você junta e cria uma outra, certo? E o pessoal dizia, Bucha, você tem que parar de brincar com a banda. Aí você tem uma mão de obra qualificada, você tem um jeito diferente de fazer banda. Por que você não vai para o campeonato? Mas ir como o campeonato? R$6.000 de ônibus, estadia, alimentação, roupa. E para você participar de um campeonato é pior que futebol. Você tem que ser credenciado, você tem a sua carteirinha, você tem a sua anuidade, não pode mentir idade, entendeu? É um esquema assim, violento, mas no bom sentido. Aí entra a questão da banda de todo mundo ser igual. Não existe branco, preto, rico, pobre, todo mundo na banda é igual. Por isso que você vê a banda vestida totalmente igual. Tanto é que no campeonato até a meia tem que ser igual. O batom para as meninas tem que ser uma cor. Brinco não pode, piercing não pode, anel não pode, ou seja, igualdade total. A não ser o óculos, que é um acessório, e a aliança de casamento, que é permitido, o resto nada pode, certo? Então a gente aprendeu muito, aí encaramos, e estamos indo agora, nesse mês de agosto, para a 5ª competição. E no Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa, existe ABM Linorte, Agência de Bandas do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, e eles viram a gente fazendo uma apresentação em 4 irmãos no Rio Grande do Sul, né, um encontro de bandas, um encontro festivo e tal, e os olheiros, né? E quando contactaram comigo, eles tinham todo o relatório, quem era o Bucha, de onde era a banda e tal, né? E me fizeram o convite para ir. Aí nós quase se quebramos tudo para catar dinheiro para ônibus, a roupa, o fardamento, tudo, e fomos. Então, nesses 4 anos, nós temos um campeão, 2 vice e um 3º lugar. Um 3º lugar, assim, diríamos, duvidoso, né? Onde os próprios maestros discutiam entre eles que a Bucha nunca deveria ter tirado um 3º lugar. Não precisava ser o primeiro, mas não o 3º. Mas eu não sou de brigar, não é o caneco que vai me fazer diferença, né? E esse ano a gente vai de novo, mais um campeonato, né? Mais uma edição. E
inclusive participamos lá junto no Congresso Técnico, porque a bucha, aí que entra um outro detalhe. A banda do bucha, a corporação intitulada bucha, hoje ela interfere até no campeonato. Ou seja, nós criamos um jeito onde o maestro é regente, o maestro é maestro, o maestro é mor, né, que são personagens dentro de uma corporação, e eu estava disputando diferente numa competição junto com os outros. Então, por isso o terceiro lugar. Entendeu? Aí eu fiz 700 quilômetros de ida, mais 700 para voltar, para ir lá brigar, né? Defender a banda, defender a característica bucha. E hoje, então, a partir desse ano, tem mais como se chamam, dentro das bandas... Uma linha de campeonato. Dentro do campeonato, né? Uma modalidade passa a se chamar banda show. Banda show. No freestyle, nós temos o segundo lugar, que seria a categoria livre. Agora, banda show, justamente para colocar, porque tem muitas bandas que estão se espelhando na bucha. Você está entendendo aonde nós estamos? Por isso que santo de casa não faz milagre, né? Então, a bucha em si é muito respeitada em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Não entramos no Paraná ainda, né? Mas a gente é respeitado, não porque metemos medo, mas pelo nosso jeito diferente, a nossa humildade e o jeito de tratar as pessoas, demais corporações e assim por diante, né? Bom, amigos, estamos entrevistando o Sidnei Debastiani, o popular bucha. Você pode estar ouvindo alguns barulhos aí, que a gente, juntamente com a Solar Mais, está colocando placas solares aqui, onde a gente tem o nosso local de trabalho, e o barulho é inevitável, mas isso aí tudo é para o futuro de toda a população. Sidnei, é o fundo musical fundo vivo, musical, né? sem dúvida. Fechou com o bucha hoje. Isso aí. Sidnei, política. O que você pensa de política, Sidnei? Sei que você é um cara assim que ouve todas as ideias, mas é interessante uma ideia tua sobre política, Sidnei. No momento que a gente está passando. Eu, em matéria de política, sou assim muito taxativo. Eu sou brasileiro acima de tudo, tanto é que a banda, né, mantém acesa a chama do patriotismo, preserva assim o respeito entre os cidadãos, né, que você administre bem o seu dinheiro e o meu também, entendeu? Que cada dinheirinho que entrasse no cofre público, ele fosse assim muito bem distribuído nas rodovias, fosse distribuído, usado na saúde, que os médicos ganhassem um pouquinho mais, né, melhor para melhor atender a população, e eles, quem ganha bem, atende bem, essa é a realidade, não que eles estejam atendendo mal, mas o pessoal sabe que a gente quer falar, que tudo que vem a mais sempre é bom, né? Então, assim, eu sou contra a roubalheira, sabe? Sou bem franco, sou contra a roubalheira, decepcionado com muitas situações até final do ano. Eu aposto no presidente eleito e a sua equipe ainda, né, depois de tantos anos, muita coisa para ser ajustadas, né? Mas eu, como eu disse, sou brasileiro e aposto que alguém venha e realmente cuide do meu dinheiro, do seu dinheiro, do nosso cinegrafista aí, né? Que faça assim, que coloque o dinheiro bem aplicado para que todos nós, um país da nossa magnitude, aqui tudo que planta nasce, cresce, né? E, pô, não é possível a gente passar necessidade. Nós poderíamos ser um país de primeiríssimo mundo, além do primeiro, né? Antes do primeiro. Mas alguém chega primeiro e leva. Então eu sou contra isso. Sou muito contra a roubalheira de uma forma geral, né? Nosso canal sempre tem uma pergunta, que é uma pergunta muito chave, que se refere à morte. O que o Bucha pensa sobre a morte? Eu diria que é o seguinte, que não dá para pensar. Você não pode pensar sobre a morte. No meu caso, eu estava trabalhando até as 22h30 por aí e não passei legal, e cheguei em casa e fui pro médico e me acordei na UTI, né? Então, cara, sei lá, mas eu acho que se você tá de bem com a vida, se você não tem o rabo preso com ninguém, se você não é uma pessoa assim que, sei lá, prejudica os outros, que faz mal pros outros, não tem por que ter medo de morrer, entendeu? O que se planta, colhe. Então eu acredito que exista vida além desta, né? E que existe alguém superior a nós, alguém que nos puxa a orelha, alguém que nos abençoa e tal. Então eu acho que a morte é uma consequência, né, do próprio nascer. Diz que a partir do dia que você nasce, a gente não deveria contar 1, 2, 3, mas nasceu, tu já está se encaminhando para a morte, né?
É engraçado isso, é terrível, é doído, mas é a realidade. Tu nasceu, tu já está contando de trás para frente pro dia da morte. Mas como eu disse, você está tranquilo consigo mesmo, né? Bem com seu espírito, com a sua alma, com o seu anjo da guarda, eu acho que não precisa ter medo. Acho que é por isso que eu não morri. Bom, amigos, esse é Sidney Debastiani, popular Bucha, está conosco aqui no Canal X. Eu queria agradecer a entrevista, por um rapaz iluminado você é. Você traz muita alegria e eu só tenho a agradecer por ter vindo aqui. Obrigado por dar essa aula para nós de entusiasmo, de força. Não, eu não dou aula, não. Não sou professor, eu sou um mero ser humano com minhas características, meu jeito de ser, né? E eu acho que, como eu falei, o que você vai falar hoje na rádio? Não sei. A partir do momento que acendeu a luzinha no ar, o programa está no ar. O Bucha está no ar. E aí é tudo uma consequência. Participação do ouvinte, você lembra de alguém, lembra de mandar um alô, né? Então é isso. Mas eu que agradeço de coração. Fazia horas que era para a gente bater esse nosso papo, mas graças a Deus a minha correria não é só nas rádios, mas com bandas também, com 6, 7 bandas que a gente está comandando, né? Dia 7 de setembro vem aí, encontro de bandas vem aí. Só se me permite, é para você ver como a gente é humilde, não somos gananciosos. Eu, maestro Joel de Luzerna, e mais o maestro Derlan de Joaçaba, nós criamos uma liga, ainda não chegou a ser uma associação. Liga das bandas do meio, do oeste e do extremo oeste de Santa Catarina. Eu sugeri o nome e passou na votação Libmoi. O nosso objetivo é justamente mostrar para os administradores, para os prefeitos, para os secretários de educação e tal, nos municípios onde tem as que a gente chama das bandinhas, né, que são, elas só funcionam para o dia 7 de setembro. Nós estamos mostrando que esse pessoal tem potencial para que não fique só no 7 de setembro, que participe, saia lá do Lajeado Grande, saia de Marema, saia de Ouro Verde, mostre o seu trabalho para outros municípios, aprenda também com outros municípios. Então eu fico com a comissão de frente, que é o pelotão de bandeiras, como se faz, que existe todo um cerimonial das bandeiras também, o maestro Delan na parte técnica, como se manuseia uma baqueta, e o maestro Joel, então, como se monta uma banda propriamente dita, né? Só quero deixar bem claro aqui, existe uma diferença entre banda e fanfarra, que o pessoal fala muito errado. Eu queria ter essa liberdade para não saturar o nosso ouvinte também, né? Mas assim, banda, no caso, banda de tambores, banda de percussão. Fanfarra é quando você tem a percussão e instrumentos melódicos, ou seja, uma corneta, que você consegue, através da boca, fazer algumas notas, o cornetão e corneta com um pisto, que existe o trompete, que tem os 3 pistos, né? Mas ele já é completo, então. A corneta com um pisto, cornetão com pisto também, lira, uma parte que tem a lira completa, que também daí não faz parte. Então, tendo algum instrumento melódico, é fanfarra. Caso contrário, é banda de percussão. Aí banda marcial é outra história, né? Com todos os instrumentos musicais, aí a sinfônica, então, com tudo que há de equipamentos sonoros, né? Então, deixar bem claro, aqui em Xanxerê nós temos somente bandas de percussão. É a Bucha, é o La Salle, é o Cezepane, que é o São Romero, né? Então nós somos bandas de percussão. Só para deixar claro que existe muita... O pessoal fala fanfarra, fala banda, mas ninguém sabe ao certo o que é. Obrigado. Foi bom estar aqui, conhecer esse maravilhoso local e até a próxima.